terceira porta, ok. Então, a gente vai começar com uns minutos de meditação, de respiração já. A Ilza está aí já postada, né, para tocar e a gente entrar, ok? Ok. Ok. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, toma conta de nós. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, Espírito de Deus, toma conta de nós. Espírito de Deus, toma conta de nós, toma conta de nós. Espírito de Deus, toma conta de nós. Respirando conscientemente, sentindo o Espírito de Deus tomar conta de nós. Com os olhos suavemente fechados, nós podemos sentir o Espírito de Deus tomando conta de nós. E pedindo também que Ele tome conta de todas as pessoas que estão ligadas a nós nessa noite, e nesse momento de maneira muito especial. Pedindo também o Espírito de Deus sobre quem vai colocar nessa noite essa porta tão importante que é a porta da respiração e que ajuda tanto a gente fazer meditação também. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela luz que está caindo sobre nós. Obrigado pela luz que está caindo sobre nós e, em consequência disso, sobre todo o planeta Terra. Está caindo sobre os nossos estados, nossas cidades, as nossas casas e sobre cada um de nós. E durante essa live de hoje, nós podemos acolhê-la conscientemente num clima de meditação. Que Maria possa nos envolver com seu manto e que envolva cada um e cada uma de nós. Envolva nossos familiares, envolva as pessoas que estão ligadas a nós. Amém. Amém, amém. Então, eu também quero dar boa noite a todos. Alguns já cumprimentei, já tive a oportunidade de conversar um pouquinho. E estou vendo alguns rostinhos conhecidos aí, a Du, dos Anjos,
né? Como vai? Bem-vinda. E a outras pessoas também, ó, Cristiane, boa noite. Conhecendo aí a todos vocês e dando essas boas-vindas. Então, nessa noite, nós vamos falar sobre a terceira porta, que é a porta da respiração. Uma coisa muito importante e básica na nossa vida. Então, eu peço que, para a gente ter um parâmetro, agora, por um instante, a gente se conecte com a nossa respiração, colocando a mão sobre o nosso coração e fechando os olhos para que a gente possa realmente trazer toda a nossa atenção para a nossa respiração e perceber como ela está nesse momento. Como está a minha respiração? Relaxada, tranquila, ampla, curta, tá? Cada um vai ter o seu parâmetro aí, ok? Por um instante, então, vamos fazer isso. Muito bom, muito bom. Então, o meu desejo nessa noite é inspirar vocês a usar essa ferramenta, que é a respiração, de maneira cada vez mais consciente, para que a gente possa se beneficiar dela e de tudo que ela tem para nos oferecer. Então, o convite é respire. Eu vou trazer aqui o conhecimento de umas pesquisas que aconteceram a respeito da respiração, como uma nova ciência, a ciência de uma arte perdida. Então, esse foi um livro que eu li. Eu já sou uma praticante de respiração consciente há alguns anos, e buscando mais conhecimento sobre a respiração e tudo que ela pode nos oferecer, eu encontrei um livro, e esse escritor, James Nestor, ele escreveu esse livro e ele mostra que como respirar corretamente pode transformar a sua saúde física e mental. E ele fez um excelente trabalho ao explicar tanto os aspectos mais complicados e também os mais básicos de uma respiração adequada. A respiração adequada, ela pode transformar a sua vida. Então, se várias vezes durante o dia nós conseguirmos pararmos um momento, desacelerarmos da nossa rotina, dos nossos trabalhos, e apenas respirarmos, a nossa vida pode se transformar. Embora todos nós respiremos, existe uma arte, uma ciência em respirar corretamente. Quando nós nascemos, nós respiramos de uma forma correta. Ao longo da nossa vida, de acordo com os traumas, com as situações que a gente foi vivendo e encontrando na nossa vida, a nossa respiração também foi se transformando. E muitas vezes a gente nem se dá consciente, nem torna consciente isso. Acaba achando que é normal a maneira como eu respiro hoje, é normal. Então, a nossa mente, ela controla o nosso corpo.
e a respiração, ela controla a nossa mente. Então, a irmã Gracema costuma falar da nossa mente e fazer uma comparação dela com um macaco. O macaco já é agitado, bêbado e com fogo no rabo. Ela costuma dizer que tem pessoas que têm uma mente assim muito, muito agitada. E aí, de que maneira que essas pessoas vão poder controlar essa mente? É respirando de forma consciente. Então, a respiração é um dos recursos mais importantes para a pessoa poder restabelecer o equilíbrio da sua mente. Uma respiração adequada é inspirar e expirar lentamente pelo nariz. Muitos de nós temos dificuldades de respirar pelo nariz. Muitos usam, né, vários tipos de remédios, de gotas, para poder respirar melhor, porque as narinas ficam tampadas, obstruídas. Então, isso já é uma coisa que dificulta a pessoa a conseguir os benefícios da respiração, que é controle da mente, que é uma mente mais tranquila, mais serena, e também de uma boa oxigenação. Focar na respiração e repetir esse processo por algum tempo. Então, essa é uma ferramenta de respiração longa. Quando a gente traz a atenção para a respiração e faz ela por um tempo maior, o que nós podemos experimentar com isso durante esse processo? As emoções se tornam mais conscientes, elas começam a aparecer. Eu começo a me dar conta daquilo que eu estou realmente sentindo e experimentando. Um relaxamento, o sono melhora, né? Eu posso relaxar e até ter desejo de dormir depois de um tempo de respiração. À medida que eu oxigeno meus tecidos também, eu posso ter uma experiência de frio no meu corpo. E isso tudo quando eu faço um processo de respiração mais longo. Outras pessoas transpiram, tem uma transpiração para equilibrar a temperatura do seu corpo. A cada inspiração, ela fornece para nós uma energia nova. E a cada expiração, a gente libera a energia velha e obsoleta, aquilo que já não precisa mais. Então, o ciclo de inspiração e expiração é um ciclo que renova o nosso corpo, renova nossas células e nos dá mais vitalidade. Então, esse escritor, o James Nestor, ele participou de uma sessão de respiração. E durante a sessão de respiração, ele teve uma indicação médica, né, para poder controlar a ansiedade, os níveis de ansiedade, ele relatou que que ele mesmo sentiu uma calma, uma tranquilidade, que o sono melhorou, que os pequenos problemas da vida passaram a não incomodar tanto. Às vezes, aqui, vou fazer até uma pausa, que coisas pequenas, simples, a gente fica martelando, repetindo isso, esse diálogo interno fica tomando conta, ocupando esse espaço na nossa mente, e quando a gente respira, a gente consegue avançar, passar isso.
e eles passam a não incomodar tanto, né? As tensões que normalmente as pessoas queixam de dores, de tensões nos ombros, no pescoço, elas também desaparecem. E relatou ele, depois de ter experimentado isso, que isso durou alguns dias. Então, que os benefícios de uma boa respiração, elas não são só instantâneas, logo após, mas que a gente pode se beneficiar por um tempo maior. Existem muitas maneiras de respirar, tanto quanto alimentos para comer. Então, a gente vê que realmente são muitas as maneiras, porque existem muitos alimentos. E que cada maneira de respirar, ela afetará o nosso corpo de uma forma diferente. Alguns métodos de respiração, eles nutrem o cérebro, enquanto outros matam neurônios. Alguns nos tornam mais saudáveis e outros também apressam a nossa morte. Então, a morte no sentido de você ir matando, né, as células do seu corpo. Então, quando a gente respira mal, respira pouco, essas células vão morrendo. Então, é nesse sentido de apressar a morte. Então, depois do jornalista, esse James Nestor, ter se submetido a uma sessão de respiração, ele passou a se interessar pelo assunto e começou a pesquisar. E isso mexeu tanto com ele que, em 40 minutos que durou a sessão da qual ele participou, juntamente com outras pessoas, ele ficou tão tocado com isso que ele passou a procurar mais coisas sobre a respiração. E ele entrevistou muitos homens, muitas mulheres que estudavam as antigas práticas de respiração. E também ele testou crenças há muito tempo enraizadas de como nós respiramos. E ele conta que encontrou material suficiente para montar uma biblioteca. O problema só que as fontes que ele tinha eram centenas e às vezes tinham milhares de anos. Então, que não era nada novo, nada atual, que a preocupação da nossa era mais moderna, não, a respiração não estava incluída nisso. Ele conta também que 7 livros ele encontrou do Tao chinês, que eles eram datados de 400 anos antes de Cristo. Olha só, antigos, né? E esses livros focavam na respiração e como ela poderia nos matar e nos curar, dependendo do uso que fizermos dela. E nesses manuscritos incluíam instruções bem detalhadas sobre como regular a respiração, desacelerá-la, retê-la e até engoli-la. Mais para frente, a gente vai praticar os exercícios. Agora eu vou trazer esse conhecimento, compartilhar com vocês. Ainda antes, os hindus consideravam a respiração e o espírito a mesma coisa. Se fundiam, né? Respiração e espírito. E eles descreviam essas práticas elaboradas com a finalidade de equilibrar a respiração e preservar a saúde física e mental. Os budistas, eles também usavam a respiração não apenas para prolongar a vida, mas também para alcançar planos mais elevados de consciência. E para quem já fez alguma prática de respiração, ela percebe que isso é possível, né?
é possível você encontrar e alcançar planos mais elevados de consciência. E para todas essas culturas, a respiração era um remédio muito poderoso. Todas faziam uso constante da respiração. Para ter uma ideia de como a respiração é vista pelos profissionais, médicos modernos, é bom a gente lembrar das nossas últimas consultas. O que costuma ser avaliado quando a gente vai para uma consulta? Normalmente, a primeira coisa que se avalia é a pressão arterial. Vamos ver quanto é que está a sua pressão. É importante, é um dado importante? Muito. O pulso, outro dado importante, perceber os batimentos, o ritmo, né? Importante. A temperatura do corpo, também. Auscultar o seu coração, o seu pulmão, é importante, muito. Alguns profissionais podem, talvez, falar sobre a sua dieta também. Se você usa vitaminas, suplementos. E se você... Sobre o estresse do dia a dia, o estresse dos trabalhos. Se a gente tem algum problema de digestão, se tem algum tipo de alergia sazonais que ocorrem, né, em diferentes épocas do ano, como que está o nosso sono, se você tem dores de cabeça, mas provavelmente nunca verificou a sua frequência respiratória. E a frequência respiratória é a quantidade de respirações que você faz por um minuto, não é? Quanto tempo? Muitos de nós nem sabemos qual é o normal de frequência respiratória para um indivíduo saudável. Então, como você respira e a qualidade da sua respiração fizeram parte da sua última consulta, essa é uma perguntinha aí para ficar no ar, né? Aí cada um vai responder para si essa pergunta. Eu penso que depois da experiência de Covid, né, do Covid-19, pode ter mudado isso, né? E isso passou a fazer parte. Você sente falta de ar, está respirando bem. Então, com a chegada dessa doença, pode ter acontecido alguma mudança nisso. E a frequência respiratória pode ter acontecido de entrar na consulta, né? Quando você apresenta sintomas, então, relacionados à respiração e ao sistema pulmonar, aí sim você encontra um olhar mais específico. E é assim que o sistema funciona. Porque esse pesquisador, ele foi ao consultório de pneumologistas para saber essas informações. E aí ele observou justamente isso, que elas não faziam parte da consulta, a não ser que a pessoa tivesse algum sintoma relacionado. E os próprios médicos relatavam isso para ele. É assim que o sistema funciona. Então, para os cientistas que se dedicaram a estudar a respiração, eles descobriram também que a nossa capacidade de respirar, ela mudou ao longo dos processos da evolução humana. E que a maneira como respiramos, ela piorou muito notavelmente desde o início da era industrial. Então, eles foram ver essas pesquisas muito lá atrás e compararam, fizeram muitas comparações para perceber onde foi que o ser humano teve essa mudança, né? Onde ela ocorreu.
E eles relataram que 90% de nós e das pessoas que conhecemos estamos respirando de maneira errada. E que essa falha, ela está gravando uma lista de doenças crônicas e que são muito comuns da gente perceber pessoas relatando essas doenças. Aqui citadas são a asma, a ansiedade, o transtorno de déficit de atenção, que hoje em dia a maioria das crianças já são diagnosticadas, parece que nos primeiros anos de vida escolar, eles já são convidados a fazer algum diagnóstico, porque apresentam essas alterações de hiperatividade, e até a psoríase entrou aqui, e algumas outras também. Mas ele ficou mais nessas. E também se observou que todas essas doenças, elas poderiam ser reduzidas ou revertidas apenas com a mudança de como nós inspiramos e expiramos o ar. E eles concluíram que o pilar que falta no cuidado da saúde é a respiração. Porque tudo começa nela. Então, a vida, ela se iniciou com uma inspiração e ela termina com uma expiração. Então, nós podemos dizer que a nossa vida fica que a respiração é um ciclo de vida e morte. Eu inspiro e eu expiro. Então, é nesse intervalo que a vida acontece. Então, agora eu quero convidar vocês a fazer 1 minuto, vou cronometrar aqui 1 minuto, e nós vamos perceber qual é a nossa frequência respiratória. E como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos contar, eu vou marcar o tempo, e quando eu disser iniciando, aí nós vamos contar com a mão sobre o nosso peito o número de vezes que nós vamos inspirar e expirar em 1 minuto. Ok? Combinado? Pode ser? Sim? Podemos? Então, agora, olha, nós vamos colocar a mão sobre o peito e nós vamos perceber quantas vezes nós inspiramos e expiramos em 1 minuto. Tá bom? E aí depois vocês podem compartilhar comigo um pouco dessa experiência. Tá? Então, eu vou aqui marcar o tempo agora e nós vamos fazer juntos. Aí, cada um vai contar a sua. Vai prestando atenção primeiro e quando eu disser já, a gente inicia esse processo de contagem. Ok, podemos. Ok, pronto. Pronto. 1 minuto, hein? 1 minuto. Quantas respirações? Olha, o normal para cada pessoa é de 15 a 20
A frequência respiratória é de 15 a 20, podendo chegar até 22, ok? Depois vocês me contam aí quantas vocês conseguiram no final, para que a gente possa ver melhor, né? Se está todo mundo aí respirando normalmente. Ok? Também, esse pesquisador, para ele poder trazer todo esse conhecimento, ele se submeteu a um experimento. Ele e mais um amigo, uma pessoa que ele conhecia, os dois eram de meia idade, entre 49, um tinha 49 e o outro tinha 50 anos, e eles eram indivíduos saudáveis, praticantes de esportes, então eles tinham uma saúde muito boa, muito equilibrada. E eles se submeteram a ficar com o nariz bloqueado por 10 dias. Nesses 10 dias, eles podiam respirar apenas pela boca. Um experimento considerado hediondo e exaustivo. Não tinha nada de prazeroso, mas eles tinham um objetivo claro, de perceber como que isso interfere na saúde das pessoas, a maneira como elas respiram. E quando eles contavam isso, que iam participar desse experimento, os comentários eram os mais diversos. Você está ficando louco, minha mulher sofre de obstrução nasal e ela tem sérios problemas de saúde. Então, as pessoas ficavam indignadas com eles quando eles falavam desse experimento. 40% da população sofre de obstrução nasal crônica. E essas pessoas costumam respirar pela boca. E as causas são muitas, mas dentre elas, o estresse, a agitação, as alergias, a poluição. Aqui não citou, mas eu acredito que o tabagismo e outras também são as causas dessa obstrução nasal crônica. Alguns relatam, tem o desvio de septo, tem outras coisas, mas as mais frequentes causas são essas. A fase 1 desse experimento que eles se submeteram consistia, então, em tampar o nariz e seguir com a vida. Eles iam comer, se exercitar, dormir, como de costume, mas respirando apenas pela boca. Então, eles colocaram uns plugs nas narinas, fecharam a narina com uma fita adesiva, para não ter, como diz, a narina ficar completamente isolada e a respiração acontecer apenas pela boca. E a fase 2 do experimento seriam outros 10 dias, e onde eles vão comer, beber, se exercitar, dormir, mas aí eles não vão mudar o caminho, eles vão respirar pelo nariz, e também durante o dia eles vão praticar várias técnicas de respiração. E entre as fases, eles retornariam sempre para Stanford, que é a universidade que estava fazendo essa pesquisa. E eles repetiriam todos os exames feitos antes de iniciar esse experimento. Os exames eram de sangue, marcadores inflamatórios, níveis hormonais, rinometria, função pulmonar. Então, todos esses exames eles fizeram antes, durante e depois do experimento. Então, quando eles iniciaram esse experimento, nas primeiras 24 horas, o que eles observaram? Eles observaram um aumento do ronco e ruídos noturnos. Então,
o James, que diz que à noite ele tinha alguns episódios de ronco e não tinha nenhuma ocorrência de apneia do sono, ela quadruplicou. Tinha a apneia e o ronco, eles foram muito frequentes. E ele relatou também que a cada 3,3 segundos, que é o intervalo em que acontece uma respiração completa, rajadas de ar não filtrado, sem umidade e aquecimento, entrava, né, pela boca, provocando uma secura muito grande na língua e também na boca, irritava a garganta e ocorre também uma sobrecarga nos pulmões. Ele percebeu essas alterações nas primeiras 24 horas. Também ele relatou que o sono foi muito ruim. Eles instalaram câmeras para poder visualizar à noite os movimentos, os equipamentos sonoros, para poder perceber os sons por eles emitidos. Então, eles ficaram assim perplexos de perceber a transformação que tinha acontecido. Na metade do experimento, eles também perceberam, através de exames e registros diários, monitorados, 3 vezes ao dia, né? Eles faziam as monitorações de manhã, ao meio-dia e à noite, que a respiração pela boca estava destruindo a saúde deles. Por quê? Porque a pressão arterial deles tinha aumentado, a frequência cardíaca tinha diminuído, a temperatura corporal estava baixa, eles tinham que usar roupa de frio e a temperatura lá estava boa, normal. A clareza mental, eles relatam ter chegado ao fundo do poço, que tinha uma confusão mental tão grande que eles não conseguiam pegar um livro para fazer uma leitura, não conseguiam se concentrar. E o ronco e as apneias tinham aumentado muito. E chegando ao final do experimento, eles retiraram os plugs e refizeram os exames, e o quadro das alterações havia se mantido, esses mesmos, né, da pressão, da frequência, e perceberam que tudo tinha se mantido. Com 2 dias, aí eles retiraram os plugs, né, foram fazer a segunda parte do experimento, que era comer, beber, se exercitar, mas aí respirando normalmente pelas vias nasais. E com 2 dias que eles voltaram com a respiração nasal, a pressão estava mais baixa, quase chegando à normalidade. A frequência cardíaca também tinha aumentado. A confusão mental e tontura estavam dentro de uma faixa normal já de saúde, já tinha praticamente desaparecido. O ronco diminuiu e as ocorrências de apneias também caíram. Eu nem dei uma definição aqui de apneia, mas apneias são aqueles engasgos noturnos que a pessoa para por um tempo de respirar, né? E aí ela acorda assim, sentindo meio engasgado, meio sufocado. E caíram de 53 episódios para 0. Então, praticamente normalizou. E hoje a gente vê que é muito comum as pessoas relatarem que precisam dormir usando o CPAP, porque são respiradores bucais, né? E precisam desse auxílio para poder melhorar e diminuir, né? E eliminar os episódios de apneias. Então, os benefícios da respiração nasal para a saúde, eles são inegáveis. E um dos muitos benefícios
também é que os seios nasais, quando a gente libera uma grande quantidade de óxido nítrico. Então, quando você inspira pelo nariz, você libera esse óxido nítrico. E o que é isso? Ele é uma molécula que desempenha um papel essencial no aumento da circulação e na liberação de oxigênio nas células. Ele também atua sobre a função imunológica, sobre o peso, sobre o humor e também sobre a função sexual. Então, a importância de se respirar pelo nariz, né? E ao chegar ao final do experimento, eles relatam ter abraçado novamente o sono e a vida. E como um ensinamento, eles deixam 3 palavras. Feche a boca. Feche a boca, respire pelo nariz. Então, quando eles se exercitavam, eles iam para as academias ou iam correr, eles percebiam que um grande número de pessoas, ao se exercitar, estava respirando pela boca. E aí, eles olhavam isso, né, e percebiam, né, as consequências que eles estavam experimentando e que provavelmente essas pessoas também vão experimentar ao longo das suas vidas. Então, a dica é essa: feche a boca, respire pelo nariz. Aqui também eu vou trazer um pouquinho sobre o que cada narina, né? Como que a função dela no nosso corpo. Então, a narina direita, ela é o pedal acelerador. Então, quando você inspira por esse canal, a circulação acelera, o seu corpo fica mais quente e os níveis de cortisol, a pressão e a frequência cardíaca também aumentam. Então, quando você respira pela narina direita. Então, quem está muito acelerado, muito com os níveis de adrenalina muito aumentados, pressão arterial, então precisa inverter aí, ó. Vamos ver. Isso ocorre por quê? Porque ela ativa o sistema nervoso simpático e o corpo fica em estado de prontidão, de alerta. A respiração pela narina direita fornecerá mais sangue para o hemisfério oposto, que ele é associado a decisões lógicas, à linguagem, à computação. Tá? Então, aí a gente pode perceber e fazer uso desse conhecimento no nosso dia a dia. A inspiração pela narina esquerda, ela já tem um efeito oposto. Ela é uma espécie de freio no acelerador. Está ligado ao sistema parasimpático, ao lado do descanso e relaxamento. Manda o fluxo sanguíneo para o lado oposto do córtex. Então, aí, quando a pessoa precisa relaxar, é bom estimular mais a narina esquerda. Mas o nosso corpo, ele opera com mais eficiência em estado de equilíbrio, dividido em ação e relaxamento. Sonhar, acordado e pensar de modo racional. Então, esse equilíbrio é, em parte, influenciado pelo ciclo nasal e pode ser controlado por ele, e também ele pode ser exercitado, à medida que a gente faz o uso desse conhecimento que agora a gente já tem, pode ser que você já tivesse isso antes, mas que a gente pode usar isso de maneira, né, consciente e segura. Então, agora, nós vamos praticar alguns métodos de respiração.
tá? Então, eu convido vocês a sentarem aí, movimentarem um pouquinho. E sentarem com a coluna bem reta. Sentarem com a coluna bem reta. Aí. Minimiza. Sentar com a coluna bem reta. Estão me ouvindo? Tudo bem? Ótimo. E nós vamos praticar, primeiramente, a respiração alternada, para que a gente possa, então, usar isso de maneira... Se tiver alguma dúvida, a gente tirar também aqui agora. Então, com o nosso polegar, nós vamos tampar a nossa narina direita. Vamos deixar o nosso dedo indicador e o dedo médio descansando entre as sobrancelhas. E o dedo anelar vai ficar posicionado próximo à narina esquerda. Para quando a gente precisar tampar a esquerda, a gente usa o dedo anelar, tá ok? Então, ó, tampamos a narina direita, inspiramos o ar pela narina esquerda, tampa as duas, segura, conta até 5 e solte o ar pela narina direita. Puxa o ar pela narina direita. Tampa as duas. Conta até 5. Abre e solta o ar pela narina esquerda. E assim nós vamos repetir esse exercício 10 vezes. Cada um vai fazendo isso no seu ritmo, ok? Então, o polegar sobre a narina. Alternando a respiração. Inspira por uma, solta pela outra. Puxa o ar pela que soltou. Retém o ar por 5 segundos, contando até 5. E soltando o ar pela narina contrária. Então, enquanto vocês vão praticando, eu vou falando para vocês o que essa respiração vai fazer no nosso pulmão. Ela vai expandir o nosso pulmão, vai desacelerar, né? Nós vamos desacelerar, a nossa frequência cardíaca vai diminuir, a pressão arterial diminui. É uma técnica muito eficaz para ser empregada antes de uma reunião, de um evento, ou até para iniciar o nosso sono. Ok? Sim? Ótimo. Perfeito, perfeito. Ótimo. Então, essa é a respiração nasal alternada. Agora nós vamos fazer uma prática que é as 20 conectadas. É um outro tipo de respiração. E ela ajuda a gente a ampliar a nossa consciência, nos tornar mais consciente daquilo do aqui e agora, nos trazer para o momento presente, que uma das funções mais importantes da respiração é essa, é nos ajudar a viver o aqui e agora, não tirando ou do futuro
ou do passado? Isso, ó, tá dizendo aí que vai treinar bastante. Isso. A Maria do Carmo, muito bem, Maria do Carmo. Então, como que vamos fazer as 20 conectadas? As 20 conectadas são feitas pelo nariz, né? Respiração nasal. São 4 respirações curtas, seguidas de uma mais longa. E a gente vai repetir esse ciclo 4 vezes. E vão dar 20 respirações conectadas. Ok? Então, sempre quando a gente faz o exercício respiratório, é importante a gente fechar os nossos olhos para que a gente possa trazer a nossa atenção para a respiração. Ok? Então, vamos lá. De olhos fechados, coluna reta, os pés apoiados no chão. E aí você, ó, 4 respirações curtas e uma longa, 4 vezes. Ok? Acredito que vocês já tenham praticado, né? Que já deu tempo. Quando a gente respira e traz um pouco mais de ar para o nosso cérebro, às vezes a gente pode ter um pouquinho de tontura. Não é, Padre Eliezer? Estou vendo seu rostinho aí. Sentir um pouco de tontura. Mas quando a gente abre os olhos, a gente pode perceber que até as cores ficam mais vibrantes. Não é? Se a gente repetir essa prática, no mínimo 3 vezes ao dia, as 20 conectadas, dentro de um ano, a gente está com a plena consciência da respiração. Olha só. Então, é um exercício muito simples, muito fácil de gravar e fácil de fazer, não é? Um outro tipo de respiração, e que é muito comum as pessoas relatarem, é bruxismo. Bruxismo é os dentes, é dormir apertando os dentes, chega a ficar com as mandíbulas tensas demais. Então, é simples, é colocar a língua entre os dentes, e aí você faz as 20 conectadas, colocando a língua entre os dentes, ok? Vamos praticar. A língua entre os dentes, fecha a boca e respira pelo nariz. Estou vendo que a respiração já está dando sono aí para a irmã Gracinha. Ok. Isso. Tem outras variantes da respiração conectada que depois a gente passa para vocês. Tá bem? Outro tipo de respiração são as respirações com movimento, são os pranayamas. Esse vídeo, vocês vão receber eles, né?
para vocês poderem fazer acompanhando, tá? São 300 respirações. A gente pensa, nossa, 300 respirações, mas quando a gente faz, a gente percebe um bem-estar incrível, e é um exercício muito completo. Então, as primeiras 20 respirações das 300 são 300, 3 ciclos de 100. As primeiras 20 respirações, você vai estar trabalhando a parte superior do seu pulmão, inspirando, levantando os seus braços, expirando e abaixando. São 20 respirações profundas e lentas. Eu inspiro ao levantar meus braços e eu expiro ao baixar os meus braços. As segundas respiração, você vai fazer elas deitada. Quando você assistir o vídeo, vai ficar mais fácil. Você vai movimentar suas pernas. Então, são 20 respirações com os braços e 40 com as pernas, alternando. Eu inspiro, levanto a perna, expiro abaixo, perna direita, perna esquerda. E eu vou fazer respirações médias. Ali, nas pernas, não são profundas nem curtas, médias. E essa respiração vai ajudar a equilibrar os chakras também. A irmã Gracema, na aula passada, sobre os tibetanos, eu vi que ela falou sobre os chakras, as entradas de energia do nosso corpo. Então, depois, a terceira fase da respiração, você dobra os joelhos e inspira e expira, subindo e descendo a sua pelve, o seu quadril. E aí as respirações são 40, curtas e rápidas. Então, esse ciclo de 300 respirações, ele ajuda você a equilibrar, te prepara para uma boa meditação. É um ótimo exercício para você fazer quando você está estressado, precisando renovar a sua energia, a sua mente muito agitada. Enfim, é só experimentando para a gente poder perceber todos os benefícios que ela pode oferecer. Ok? Então, agora eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, tudo bem? Alguma pergunta, alguma coisa sobre o que nós falamos? A frequência respiratória, quantas vocês conseguiram observar aí no tempo de 1 minuto? Alguém gostaria de participar? Pode falar. Olha, eu gostaria de só recordar um pouco as coisas importantes que você falou. A primeira delas foi observar como uma criança respira. A criança que ainda não tem aqueles traumas, que ainda a mente está mais livre, então ela tem uma respiração plena. Ela respira tanto pelo abdômen, pela barriguinha, quanto uma respiração total. Aí depois você falou que quando os traumas vão chegando, a gente muda o ritmo da respiração. E como muda? E a gente muda de tal maneira que, às vezes, a gente chega a 80 anos e ainda não conseguiu voltar àquela respiração plena que a gente deve respirar para ter uma saúde total. Então, eu gostei muito dessa parte, onde a gente observa uma criança e a gente percebe que a nossa criança está ferida. E ali nós precisamos trabalhar também para voltar a ter uma respiração total. Outra coisa que você disse é a gente, quando temos os pensamentos muito agitados, quem consegue controlar a nossa mente é a respiração. Quem consegue controlar a mente.
ou mudar aquele pensamento, ou mudar aquele humor que a gente está, ou aquela coisa, é a gente fazer alguma dessas técnicas de respiração que você trouxe, especialmente as 20 conectadas ou as 300 respirações, que são muito bons. Aí as emoções vão, como diz, mudando também. E a gente respirar conscientemente para que a gente possa ter um relaxamento e a gente viver plenamente o momento presente. Também é uma coisa que você trouxe e é muito importante sentir se o corpo está relaxado, porque quando o corpo está relaxado, a respiração ela não é tão rápida. Por exemplo, quando você mandou contar 1 minuto ali, eu, à noite, respirei 7 vezes só. Quer dizer, foi uma respiração mais profunda. Por quê? Porque hoje à tarde eu fiz com o grupo todo, eu fiz a respiração do fogo, que é aquela respiração rápida das 300, nós fizemos 1000 vezes, aí todo mundo ficou muito relaxado, muito tranquilo, e a gente pôde fazer um tempo de meditação melhor. Então, o ritmo da respiração, ele mostra se a gente está agitado, se a gente está relaxado, né? E também, quando a gente faz essas respirações rápidas, você falou, ou a pessoa transpira, ou ela sente um frio. Isso é um sinal muito bom, porque ela é sinal que ela acessou algum trauma profundo. Então, é bom a pessoa fazer essas respirações sem ter medo. É uma coisa muito forte, é uma coisa muito importante, entende? Eu acho que foram coisas. Depois eu posso, se tem mais algumas pessoas que queiram partilhar, eu estou me lembrando de várias coisas que você trouxe ali e muito importantes. Uma só que eu quero ainda trazer, quando a pessoa diz assim, nossa, eu estou com uma energia muito ruim, então você diz, a cada nova inspiração, eu trago uma nova energia para todas as células. E expirando, eu deixo partir uma energia velha, uma energia que está bloqueada ainda, e deixo partir. Eu acho que isso ali foi uma coisa muito forte também. Então, eu vou deixar outras pessoas também partilharem ali aquilo que mais tocou. Gracema, eu estou lembrando aqui também de uma fala, e que você também pode ajudar nisso, é que quando nós respiramos, nós trazemos as informações, parte do mundo para dentro de nós, e quando a gente expira, a gente devolve para o mundo o que está dentro de nós. Então, eu gostaria só que você fizesse um comentário sobre o inconsciente coletivo, que é uma fala que você sempre traz, e para a gente poder se perceber e perceber a nossa responsabilidade com o que estamos vivendo nesse mundo. Então, num dos retiros que eu fiz de 30 dias, a gente teve muito claramente essa visão de que todo pensamento nosso, ele fica como que o oxigênio em torno da Terra. E a cada inspiração, eu trago energia daquilo que outras pessoas pensaram ou emitiram através da sua respiração. E, às vezes, energia até dos nossos ancestrais, entende? Porque diz, nunca vai mudar, e ela sempre vai se renovando. E quando eu estou bem, quando eu estou conectada com a minha essência,
quando eu estou conectada com o meu propósito de vida, eu vou emitir para o mundo aquela paz que eu tenho dentro de mim. Agora, é muito importante, por exemplo, eu estou hoje aqui numa casa com 10 pessoas. Eu estou respirando agora aquilo que elas expiraram há poucos minutos, há 2 minutos, há 5 minutos, porque aquilo está circulando na casa. Então, nós temos que fazer, às vezes, até uma limpeza na casa, para que a gente possa inspirar uma energia boa e não se deixar contaminar com energias velhas, negativas, com memórias dos outros que os outros ainda não trabalharam, ok? E isso mostra que o nosso inconsciente é coletivo, que todos nós formamos como uma cadeia, como se fosse uma teia de aranha, onde todos estamos interligados, todos somos um, ok? Ok, muito obrigada por essa colocação. Muito obrigada. Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa da sua experiência aí a respeito da frequência respiratória, dos exercícios, se ficaram claros? Maria dos Anjos levantou a mão, pode falar. Boa noite. Boa noite. Eu consegui fazer 15, minha respiração. E eu queria saber, quando a gente está dormindo, quando a gente dorme a noite toda, dormir a noite inteira, mas acorda no outro dia parecendo que você nem conseguiu dormir, né? Cansado, pior do que quando deitou, por exemplo. Isso tem a ver, né? Tem a ver com uma respiração enquanto dormimos? Com certeza, com certeza. E certamente essa respiração, se a gente dormir mais tenso, mais preocupado, a nossa respiração ela fica muito curta. A gente costuma chamar que a gente só ventila. Ventila os pulmões e faz aquela respiração básica para manter a vida. Mas quando a gente também respira pela boca, o sono, ele não é reparador. De manhã a pessoa acorda com a sensação, né, de que não descansou, que não repôs a energia. Então, esse treinamento da gente, durante o dia, perceber a respiração, se ela está acontecendo pelo nariz, evitar de respirar pela boca, para a gente poder ir treinando a nossa musculatura, porque são os nossos músculos que precisam estar ativos para que a gente possa respirar só pelo nariz. E é um treino, viu? A gente desaprendeu a fazer isso. Uhum. Às vezes a gente vai se exercitar e daí durante o exercício fica conversando com outras pessoas, eu vou fazer caminhada e fico conversando, e aí enquanto isso a minha respiração está acontecendo pela boca. Eu não reponho a minha energia, eu não ganho energia, pelo contrário, eu perco a energia. Então, a qualidade da respiração interfere diretamente na qualidade do seu sono. Obrigada. Eu lembrei aqui que esses pesquisadores, eles depois que, nos primeiros dias, depois que eles tiraram os plugs pelo nariz, que eles estavam tão viciados a respirar pela boca, eles até inventaram tantas coisas, faixas, para poder dormir à noite sem abrir a boca, fitas, para eles poderem readaptar o sistema deles em respirar pelo nariz. Tá? Então, tem a ver, sim. Tá bom, obrigada. Obrigada pela participação. Com isso, Giovana, você está falando que o órgão da respiração é o nariz. Por quê? É o nariz. O nariz, ele tem pelos, aonde ele vai também filtrar o ar que entra
muitas vezes o ar está poluído, o ar está cheio de poeira, coisa assim, nós temos pelos aí que filtram. Nós temos umidade, que ele vai umedecer o ar que entra. E pela boca, não acontece. Inclusive, a boca fica até seca. Então, o órgão realmente da respiração é o nariz. E é uma dica muito interessante, quem respira só pela boca, de fazer, quem sabe, uma faixa e colocar até a gente poder se acostumar a respirar à noite, mas temos que ter cuidado de não jantar tarde. Se a gente deita com o estômago cheio, deita sem fazer a digestão, não vamos ter um sono reparador. Tem gente aí, parece que é a Maria que está querendo falar. Hoje fiz muitas coisas, estou cansada. É isso que ela colocou aqui no chat. Estou vendo aqui no chat, algumas pessoas colocaram que conseguiram 15 respirações, uma só conseguiu 6. Tudo bem, isso é porque essa pessoa fez uma respiração mais profunda, talvez, mais lenta. Pode acontecer isso, né? Não observou e sim, não só observou a respiração, né? Porque o exercício foi a gente observar sem a gente ficar controlando, né? Mas está ótimo. Tem 2 pessoas com a mão levantada. Ótimo, então vamos ouvi-las. Bom, a Etelvina parece que foi a primeira. Cadê? Aqui, irmã. Isso, vai falando. Eu queria perguntar à senhora exatamente sobre essa purificação do ar que a senhora falou, estando todo mundo junto, como é que faria essa limpeza desse ar? Olha, Etelvina, o nosso nariz ele é o órgão responsável por essa limpeza. Então, quando a gente respira pelo nariz, o ar já se purifica por esse mecanismo interno, que são cílios, pelos, né, que estão aí para criar uma barreira para que o ar seja mais purificado. É lógico que quando tem substâncias químicas, a gente acaba inalando, né? Mas... a Giovana... Hoje de manhã, quem assistiu à oração da manhã hoje, que nós falamos a luz do mundo e o sal da terra, nessa oração da manhã, eu mostrei que o sal serve também para purificar ambientes, onde a pessoa pode colocar esse sal, ou pode tomar um banho com sal, e ela pode purificar e trazer uma energia grande, ok? Ok, obrigada. Obrigada, irmã. Quem está falando? Não, foi só a Delvina que agradeceu. Tem a Kika e tem a Graça que levantaram a mão. A Graça. A Graça primeiro? Oi, posso falar sim. Pode ser eu? Pode, depois a Kika, aguarda um pouquinho. Então, eu achei de extrema importância tudo que eu ouvi hoje, porque quando eu comecei a aprender a respirar, que eu não sabia muito mesmo, mas me ensinaram que eu poderia puxar o ar pelas narinas e soltar pela boca. E hoje eu entendi que não, é tudo pelas narinas mesmo. A inspiração e a expiração, não é mesmo? Olha, Graça, não que precisa só ser assim, é a maneira mais correta, mas existem técnicas terapêuticas que são usadas dessa forma como você está aprendendo, que é inspirar pelo nariz e soltar pela boca.
Mas Mas aí, tem uma novidade, é que eu notei que eu não me ajudava muito. E eu comecei, então, a fazer o contrário. E hoje eu constatei. Por exemplo, quando eu fiz aquele minuto, eu contei com tranquilidade, olhos fechados, eu contei 21 Uma vezes. vez. Então, foi contente, muito contente. E uma das coisas que tem assim, me ajudado, essas 20 conectadas, eu aprendi e eu gosto, porque ela realmente tem me ajudado. Porque você faz 4 e uma mais profunda, né? E eu sinto que me ajuda muito. E hoje eu gostei muito de fazer esse exercício, né? Eu acho que respirar ele é muito vital e eu tenho muito mesmo que aprender, muito. Assim, que me exercitar. Porque essa coisa que a irmã Graciema falou, eu achei assim, muito interessante, porque eu vivi uma experiência não da tem a ver com a respiração, porque eu estava respirando um ar que era muito poluído, então me fez muito mal. E eu não sabia por que eu me sentia tão mal naquele ambiente. Eu não cabia ali. E eu disse, eu não posso ficar aqui, eu não vou ficar. E foi assim, mas eu não podia sair imediatamente, então eu tive que esperar. E quando eu saí, eu senti um efeito muito saudável, eu senti uma saúde, porque aquele ambiente lá tinha uma pessoa que eu não sei porquê, mas ela exalava uma negatividade que os meus poros sentiam e penetrava em mim. E eu comecei a dormir mal, me alimentar mal, e olha, era tudo de ruim. E era em plena pandemia, então pensem, né? Ter que ficar num ambiente com alguém assim foi muito difícil. Graças a Deus foi no ano passado, que já estava um pouquinho, a gente já podia dar uma saidinha de quando em vez, né? Com muita máscara, com todos os parâmetros. Mas eu sinto assim que, nossa, como é importante aprender a respirar corretamente. Não, ele agradeceu um pouco. Como faz bem, como é saudável. Muito, Então, seria muito isso. bom. Ó, obrigado pela partilha, Graça. Rica sua Obrigada partilha. também. E a gente respira o ambiente mesmo, viu? E o ambiente também nos respira. Então, a gente tem que estar consciente disso. Obrigada. A Kika, pode falar. Acho que... Então, eu queria dizer o seguinte, que eu tenho aprendido um pouco sobre a respiração, e isso tem feito uma diferença enorme na minha vida, porque é uma questão de vida mesmo, de saúde, né? E sempre que vou começar uma reunião, uma formação, uma atividade, eu estou lá, me mando para fazer um exercício, né? Tem sido muito importante. Perfeito. Muito obrigada, Kika. É isso mesmo. Então, vamos praticar, vamos usar essa ferramenta, né? Não só para vivermos uma vida assim, mas para vivermos uma vida plena, uma vida abundante, da forma como Deus quer para nós, né? Uma vida plena, abundante. Então, a respiração é uma ferramenta que pode nos ajudar a viver isso. Então, eu agradeço, né, irmã Gracema? Não, tem mais uma ali. Tem a Maria do Carmo, que também podia falar. Não botou eu? Oi. Olha, eu estou tão feliz com essa técnica que você ensinou, porque, assim, eu fiz um curso online, né? De Curitiba. Aí ele explicou muito o valor da respiração. Como é importante a inspiração e a respiração. Você acredita que ele fez com a gente? Eu tentei tanto fazer, eu notava que um lado do meu nariz, ele não entrava ar. Essa técnica que você ensinou hoje, agora eu vou descobrir. Amanhã eu estou muito cansada hoje, porque hoje teve um pedreiro aqui, sabe, trabalhando. Aí amanhã, com a continuação dos dias, eu vou tentar isso aí. Eu acho que isso vai ser uma maneira que vai me ajudar muito. Eu quero lhe agradecer muito essa técnica que você ensinou hoje. Porque são muitas técnicas, né? Eu não estou menosprezando a dele, não, porque ele me ensinou várias também.
Mas essa de hoje eu amei, amei, amei. Muito obrigada. Era isso que eu queria dizer. Ok, obrigada, Maria do Carmo. E também eu aproveito para reforçar, né? Essa questão da respiração nasal alternada, a gente percebe que uma parte do nosso cérebro, quando uma das nossas narinas está obstruída, que ela fica com pouca oxigenação. Então, da importância de nós, todos os dias, estarmos atentos a respiração nasal e percebermos se as duas narinas estão desobstruídas e fazer a prática até desobstruir, tá bom? Então, eu agradeço imensamente aí a atenção de todos, a participação, e vou entregando a palavra aí para a irmã Gracema finalizar. Seu microfone, Gracema, está fechado. Obrigada. Muito bem, olha, Giovana, muito obrigada, foi muito bom mesmo. E dizendo a todos o seguinte, isso é Jesus que fala, até que você não sabia, você não tinha, vamos supor, não era obrigado a fazer e tudo. Responsabilidade. Não tinha responsabilidade, mas a partir de hoje, vocês e eu teremos mais responsabilidade. Outra coisa, para finalizar, eu quero dizer para vocês que eu acredito, sempre eu falo do quê? Que a respiração ela pode curar qualquer sintoma agudo. Você está com um sintoma agudo, respire até você conseguir. E pode fazer a respiração do fogo, que é abaixo do umbigo, ali a gente colocando a mão. Mas eu posso fazer pela boca, mas posso fazer pelo nariz, assim, ó. Eu só fiz pela boca para vocês entenderem. Eu fiz com o Eliezer e com a turma toda hoje 1000 respirações dessa, para a mente se acalmar e para a gente entrar numa meditação mais profunda. Então, repete, irmã Gracema, repete, por favor, só um momentinho, repete. Eu disse, você coloque a mão aqui no umbigo e você como que dá um soco na barriga e o ar sai pelo nariz, ó. Aí, com o tempo, você vai pegando uma prática tal que você não precisa mais colocar a mão na barriga. Chama-se respiração do fogo, aonde o corpo todo, se você está com o pé frio, o pé esquenta, você está com a mão fria, a mão esquenta, a cabeça desacelera e tira qualquer sintoma agudo que você esteja sentindo, ou uma dor de cabeça, ou alguma coisa que você esteja, vamos supor, você está com azia, respire. Você está com gases, respire. E ali tudo vai se acalmar, ok? Então, vamos exercitar, vamos guardar que essa live não seja somente uma live que passou, mas uma live que chegou. E agora eu passo a palavra para o Eliezer, que pode dar uma palavra e, no fim, dar a bênção para nós e todos aqueles que estão nas casas. Ok? Boa noite, paz e alegria. Boa noite, paz e alegria. Hoje foi muito importante a experiência de respiração que fizemos com a irmã Graciema e a turma que está aqui no centro, na Célula Viva. Eu até dei um depoimento. Eu, às vezes, tenho um pouco de ansiedade e eu falava hoje, quando a gente combina meditação e respiração, a gente não dá mais lugar
para a ansiedade e para os desconfortos que a gente sente no dia a dia. Então, nesse mundo tão cheio de preocupações, de perturbações, é impossível a gente não passar por algum momento de ansiedade. E, às vezes, as pessoas sempre querem lançar mão de um medicamento, de um recurso que, às vezes, tem que desprender de bens materiais ou de dinheiro. E nós temos um remédio aí tão ao nosso alcance, e a gente tem que dar mais valor realmente à meditação, à respiração. E antes de dar a bênção, eu quero ler um versículo do livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Então é uma necessidade respirar. E quem não respira, não vive, vai morrendo aos poucos. Então você está sentindo que a vida está ameaçada, procure respirar. Quando nós estamos terminando a nossa caminhada aqui na Terra, alguém diz, deu o último suspiro. Deixar de respirar é deixar de viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus da vida, que soprou sobre nós o hálito da vida, que nos deu a porção do seu Espírito de vida, para que pudéssemos nos tornar também expressão de vida, iluminados e iluminadores, que venha sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa respiração, amém. Boa meditação e viva a vida! Viva! Viva! Muito obrigada. Uma boa noite a todos. E até a próxima terça-feira teremos outra live. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite Muito a todos. obrigada. Amei a live, amei. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite. Amém.